Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um programa Proseando. Eu sou a Ana Maria Guimão. Relembrando que esse programa é uma idealização minha através da Rádio Votorantim, da qual eu administro também. O primeiro programa foi com o pessoal do Cine Perifa. A gente falou um pouquinho das vozes, né? Esse projeto que levam as vozes à periferia e Cine Debate, principiando por Sorocaba. Relembrando que esse é um programa cultural. Então, como o universo cultural é muito grande, nós vamos tentar trazer o máximo possível figuras da região para falar um pouquinho sobre cultura. E hoje, aqui do meu lado, está ele, o José Antônio Carlos. Mas ninguém conhece ele como esse nome, não. O nome dele é Zé Boca e eu quero dar as boas-vindas a ele ao nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores do nosso programa de rádio, né? Tão moderno hoje em dia. Nós estamos aqui filmados. José Antônio Carlos, só minha mãe e os credores que sabiam até então, antes de você me denunciar. E é um prazer estar aqui podendo prosear, gente que, já que eu tenho boca para falar, até agora eu estava quieto, mas mudo eu não sei ficar. Tá certo. Lembrando, Zé, que posso te chamar de Zé, né? Por favor. Esse projeto era um projeto de rádio, né? Na verdade, inicialmente era um podcast. Podcasts são programas gravados de rádio, só que as pessoas mudam o nome para tudo. Sou fã dos podcasts. Exatamente. Então eu criei podcasts para rádio, daí eu pensei, por que não? Por que não fazer um programa em formato de televisão, né? Para que a gente possa levar a rádio mais além. E hoje as pessoas gostam de escutar, aquele mesmo ditado, né? O jornal impresso, a rádio, as pessoas acham que vai morrer, mas não vai, né? Porque a gente tem o costume de pegar, de ler, de ouvir, isso é muito legal. Mas, Zé, eu te conheci, a gente estava falando aqui nos bastidores, foi lá naquela festa do tropeiro em 2018, eu era estagiária da Secretaria de Cultura, que inclusive foi um lugar que me agregou muito, né? Muito conhecimento. Eu estou inserida nesse mundo, nesse universo cultural desde os 15 anos de idade, né? Participei do Revelando São Paulo, não sei se conhece, que é o maior evento de cultura tradicional hoje do Brasil, né? Porque eu desconheço um que seja similar a ele. Mas te conheci lá, inclusive a gente fez uma entrevista contigo, admiro o seu trabalho, como estagiária sempre escrevia os releases lá, mas primeiro eu gostaria de te conhecer melhor, e aposto que quem está em casa também gostaria. Quem que é o Zé? Quem que é o Zé Boca? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho. Bom, primeiro só para pegar o gancho lá do rádio, né, que você falou que o rádio e o jornal vão acabar. O jornal eu acho que ele corre sério risco se ele não se reinventar. Mas o rádio é anunciado a morte dele desde que surgiu o cinema, desde que surgiu a televisão. E, no entanto, o rádio é o veículo que melhor se adequou à tecnologia da internet, né? Eu acho muito legal, eu sou ouvinte de rádio, ouvinte de podcast, tenho lá esses aplicativos que pegam a rádio do mundo inteiro. Então, falo sempre na rádio, tenho uma coluna numa rádio aqui em Sorocaba, mensal. Então, para começar, sou um amante da rádio. Que né? Bacana, bom saber. Ouço futebol na rádio até hoje, né? Gosto muito, sempre ouvi, sempre acompanhei. E eu sou esse menino de Votorantim, costumo brincar que o meu umbigo está enterrado aqui na cidade, né? Aqui em Votorantim, para quem está me vendo e ouvindo em Votorantim, ou para quem não está em outra cidade, lá em Votorantim, né? Nasci com muito orgulho no dia 8 de março, que é o dia de luta da mulher, né? Na Vila Dominguinho, aqui, nasci na casa da minha avó, cercado por mulheres. Pelejei muito nessa vida, tentando descobrir o que eu poderia ser, até que quando, em 1988, eu me descobri ator, por acaso, muito por acaso, estava no meio da rua, pensando no que fazer da vida, como me alimentar, como cuidar dos meus filhos, quando os amigos que faziam teatro passaram e disseram que iam falar poesia na rua, me convidaram para fazer, eu falei, mas eu não sei nada, nenhuma. Aí lembrei, tinha duas poesias, uma que foi do Ferreira Goulart, que é do Ferreira Goulart, né, que chama Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como são claros seus olhos e a lagoa serena, como a noite embala o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Que lindo isso. Lindo. Eu sabia esse poema porque quem tem mais de 18 anos, bem mais de 18 anos como eu,
talvez frequentou um bar chamado Sal da Terra, em Sorocaba, que ficava ali na Praça Carlos de Campos. Era um bar alternativo e tal, e isso estava pichado, né, grafitado na parede do bar. E eu adorava esse poema. E memorizei. E o outro foi um canto falado do Caetano Veloso, que está no disco chamado Velô, que é um disco bem bonito dele, é um disco de transição, que ele está trocando de banda, que ele, né, tocava com a outra banda da Terra e passa a tocar com a banda nova. E é uma música chamada Língua, que no original gravou ele e com participação especial da Elza Soares, que ele diz: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Lis de Camões, gosto de ser e de estar, e quero criar uma confusão de paródias e uma profusão de paródias que furtem cores e curtem dores como camaleões, e assim vai. Sucessivamente. Então procura lá se você quiser, chama Língua. Vale a pena, é um ode à língua portuguesa, é um ode, assim. Ele cita Guimarães Rosa, ele cita Fernando Pessoa, ele cita outras coisas. E eu sabia esses 2 poemas e eu fui lá, falei, menina, parece que destampou minha cabeça, assim. Sabe quando você vai fazer pipoca e você põe, sim, a panela não cabe, a pipoca vai saindo, e vai saindo, e foi assim para mim. Aí eu lembro que eu tinha um amigo, né, diretor, o Benê de Oliveira, o Benão. Nós fomos para um bar entusiasmado, nós éramos jovens. Benê? Benão, é Benê de Oliveira. Benê de Oliveira. Ele não é um cabeludo, não? Não, né? É um negro alto de cavanhaque. Alto. Não conheço. Diretor de teatro de Sorocaba, trabalhador da saúde também, sim, dirigente sindical da saúde. E Benão chegou para mim, eu sentado no banco, aquele negão enorme, apontou a mãozona para mim e falou assim: Bocão, você foi picado pelo vírus. Você não vai sarar nunca mais. Que vírus era esse? Eu não sei se era uma benção ou era uma praga, mas que ele estava certo, estava. Eu não sarei mais mesmo, e desde aquilo aí... Nunca mais largou? Nunca mais. Eu a princípio fiz outras coisas paralelas, né? Fui, como diz a música lá do Vai, começar a sim, brincadeira. Fui soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo, mas no fundo o que sorria, o que coloria era isso. E aí, só para terminar, sim, a partir de um determinado momento eu decidi que eu deveria investir, porque eu seria infeliz numa outra função, profissão, e ganharia mal de qualquer jeito. Então eu vou ganhar mal num lugar que eu estou satisfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que todo artista ele tem uma sensibilidade e inspiração, né? Eu mesma gosto muito de escrever. E às vezes eu me pego em lugares aleatórios observando as pessoas. Gosto de escrever bastante crônica. E qual que é a tua maior inspiração? Assim, você se sente dessa forma quando você está em algum lugar? Da onde vêm suas histórias? A gente sabe que você viajou o Brasil inteiro, né? Levando histórias. E da onde vem, hein, Zé? Você... vem da roça, vem mais do urbano, enfim, de uma criança que você observou na calçada ou de um idoso que você observou no ônibus. Conta um pouquinho mais dessa inspiração pra gente. Vem da vida, né, Ana? Eu acho assim que o contador de histórias é, antes de tudo, um ouvinte. É impossível você ser um contador de histórias se você não for um ouvinte, antes de mais nada, né? Hoje eu tenho sentido muita falta. Eu tô sem carro e tal, um pouco por condição financeira e outra metade por opção mesmo, para, né, dar uma rompida nesse processo de poluição, de individualismo. Eu tenho andado muito de ônibus. E ônibus, para mim, era uma fonte maravilhosa de inspiração, de causas. E hoje em dia as pessoas, num enorme Black Mirror, todo mundo está ali com o seu celular, com o seu fone e fechado. É assustador às vezes. É assustador. Eu estou com o celular, eu não tinha nem notado isso assim, com toda essa profundidade, mas eu estou com o celular meio ruim, assim, né? Ele já está dentro da obsolência programada, que tem mais essa ainda. Sim, a indústria programa para não durar muito, que a indústria não pode parar. É o prazo, né, de validade. Mas eu estou pelejando ainda para comprar outro, então o uso dele está muito restrito. Eu uso ele para o necessário. Não, por exemplo, hotel, né? Quando eu fico muito em hotéis, quando estou tanta viagem, então vou tomar café, tenho como propósito não descer com o celular. O celular vai ficar no quarto carregando, até porque eu posso precisar dele daqui a pouco.
E isso me possibilita observar todo mundo no salão de café do hotel, nos celulares. Tem gente que tem 2. E eu tenho sentido falta. E a inspiração vem de tudo isso. Vem de coisas que eu escuto, de coisas que eu lembro, de coisas que eu vivi, né? De coisas que a minha mente acha que eu vivi, mas, como diria o grande escritor Gabriel Garcia Marques, colombiano, né? Escritor aí de 100 Anos de Solidão, Crônica de uma Morte Anunciada. Veja Gabriel Garcia Marques. Que as coisas, o legal, as coisas, né? Não são como aconteceram, mas são como a gente lembra que aconteceu. Então, também é um pouquinho dessa possibilidade, dessa mistura. Então, a minha fonte, basicamente, é a oralidade. É ouvir, até por conta dessa coisa do rádio, como eu te disse, eu sou uma pessoa de rádio sempre. Eu não tenho TV, eu abri mão... Você não tem TV na sua eu casa? abri mão de... Faz uns 5 anos que eu estou sem TV. No entanto, eu não fico um dia sem rádio. Eu tenho um computador que me possibilita ver imagens de coisas que eu preciso. Que tipo de programa você costuma ouvir na rádio? Menina, ouço esportivo muito, ouço programas jornalísticos, ouço programas culturais. Basicamente isso. Gosto muito dos podcasts, acho assim, sempre estou pescando uns assim, do que tem de legal. É um momento também, né? Nós estamos no momento do podcast, né? Acho muito legal, acho assim, né? Inclusive, essa coisa de você ouvir o rádio, e mesmo assim, eu acho que a internet possibilitou isso na televisão, de você ter um poder maior sobre o tempo da coisa. Você vai ouvir quando você quiser. Eu não preciso ligar o rádio na hora que o cara está falando. Não, aquilo vai ficar lá, eu vou ouvir a hora. Está gravado lá. Eu vou ouvir a hora que eu puder, a hora que eu estiver tomando banho, a hora que eu estiver balangando na rede, a hora que eu estiver cozinhando, eu vou ouvir aquilo. Para você ter ideia, faz muito tempo que eu não ligo a televisão em canais Globo, SBT. Ultimamente eu só tenho escutado rádio mesmo. Pra você ter ideia, eu durmo escutando rádio. Eu gosto muito, eu assim. Também, principalmente esses programas culturais que existem no rádio. É claro que tem muita baboseira, né? A gente sabe disso. Como qualquer programa de televisão. Mas eu acho... você acha que é possível a gente viver sem isso, Zé? Sem celular, sem TV? Nos dias que a gente se encontra hoje? O capitalismo, Ana, ele sobrevive porque ele cria para você coisas que você não precisa e depois acha que é imprescindível a sua vida sem isso. Eu acho que é bem difícil, né? Inclusive tem um filme, não sei se você viu, que está nessa plataforma que a gente não vai fazer jabá dela aí, mas que passa filmes. Eu sei, eu já ia até falar. Streaming, né? Que chama Capitão Fantástico, você viu? Vi, é maravilhoso, eu adorei o filme. Você acha que dá para viver daquele jeito? Na selva, sem nada? É difícil. E principalmente falando desse filme, os filhos dele eram gênios, né? Eram geniais. Sim, mas... Ainda mais eram... Mas todo aquele conhecimento que eles tinham, às vezes não era o suficiente para proteger eles. Sim, eles não conseguiam viver em sociedade. Dentro do universo. Eu costumo brincar que não é porque a gente hoje toma Viagra que a gente vai deixar ele tomar catuaba. Eu acho que as coisas podem conviver junto. Eu acho que a gente pode. Mesclar. Eu acho que o que não pode, eu acho que não dá é para a gente ter isso como o nosso norte. Né? Por exemplo, você não conseguir viver, você não poder ir para uma mesa de um café da manhã, né? Sem 2 celulares. Né? Você ir no restaurante, por exemplo, com a família, que eu já vi isso é uma coisa muito comum, tem uma família inteira no restaurante. No celular. Todos eles, cada um num celular. Ninguém se olha. As pessoas hoje em dia... ontem eu vi uma reclamação disso numa rede social, né? Um fotógrafo, amigo meu, falando que um convidado atrapalhou a cena do beijo do casamento. O fotógrafo foi fazer a cena e o cara pôs o celular bem na frente. E aí eu lembrei de um fato que ocorreu comigo, que nós fizemos um espetáculo na Biblioteca Infantil de Sorocaba, lá na tenda do circo. Um espaço incrível lá também, né? Mas e aí, menina, quando eu cheguei, depois que no outro dia, isso foi no sábado, no outro dia eu fui
acompanhar lá as redes sociais. E estava lá uma postagem, uma foto minha e do meu parceiro, do Maurício Tocco, no palco, que a pessoa cometeu duas deselegâncias. Primeiro, de fotografar, e segundo, de publicar durante o espetáculo. Entendeu? Mas as pessoas não veem, não curtem o momento, sabe? Se registra para quê? Para virar meme, se tiver alguma coisa engraçada, uma pegadinha que você pode soltar, né, que depois vira meme. Ninguém é dono disso mais. As pessoas são ridicularizadas. Né? Muitas vezes eu penso que seria, quando eu estou sem celular, assim, quando eu estou num lugar, eu falo, não, eu tenho memória fotográfica, eu vou assistir porque a gente tem que viver o momento agora. Mas falando um pouquinho mais do seu trabalho, Zé, eu sei que você fundou o grupo de teatro, histórias e canções, né? Isso mesmo, que desenvolve trabalhos institucionais junto às empresas. Enfim, conta um pouquinho mais desse seu trabalho pra gente. Tem uma história grega que fala da Fátima. Vou contar resumidamente. Fátima é uma menina que vivia com seus pais. E eles eram uma família de fiandeiros. E aí um dia Fátima vai viajar com seu pai, o navio roda, todo mundo morre, sobrevive só ela. Uma família a recebe, e aí essa família trabalha fazendo mastros de navio, ela aprende a fazer mastro de navio. Um dia aparecem os bárbaros lá, matam todo mundo e levam ela como escrava, ela é vendida como escrava. Um tecelão compra, né, ela como escrava para levar para a mulher. Quando chega em casa, os caras tinham matado a mulher, não tinha ninguém, mas ela fala, vou ficar com você, vou aprender a tecelagem, e aí começa a tecer, daí ela está no navio, o navio afunda de novo, ela vai parar na China, e ela descobre... aí ela está na praia e parece alguém falando, né, em chinês, ela pede para traduzir, dizem que há uma lenda naquele lugar que uma mulher vinda do mar vai fazer uma tenda impecável para o imperador e vai ser, né, e o imperador vai ficar muito feliz. Aí ela falou, posso tentar fazer. Aí ela pede cordas, as cordas são insuficientes. Aí com o que ela sabia fazer de fiação, ela faz cordas ótimas. Ela pede mastros, os mastros não davam. Aí, como ela tinha aprendido a fazer mastro, ela faz mastro. Aí ela pede tecido. Aí o tecido é tudo ruim, como ela tinha sido tecelã, ela faz uns tecidos maravilhosos e faz a tal da tenda e cumpre a profecia. Então, o destino de Fátima foi por conta dos afazeres, dos saberes que ela adquiriu no decorrer da sua vida. E esse trabalho aí, só para referenciar esse trabalho, é um pouco isso, né? Porque eu trabalhei em empresa, fui operário, meu primeiro trabalho, né? Eu fiz Senai, eu era mecânico de manutenção, fui trabalhar numa empresa de tecido, lá eu fui trabalhar como segurança do trabalho, na área de segurança do trabalho, e depois fui fazer teatro de rua, como o teatro começou lá na rua. Então a gente juntou toda essa coisa, essa minha experiência de como trabalhar, né, no chão de fábrica, de trabalhar na área de segurança e saúde, e essa coisa essa espontaneidade de estar no meio das pessoas e poder intervir, fazer arte num espaço que não é comum fazer arte, né? Então é esse trabalho que a gente faz. Legal. E você também venceu um festival, é isso, em 2007? Ai, menina, faz tempo, né? Faz um tempinho, né? Festival de Humor em Sorocaba. Festival de Humor, foi o festival, primeiro e o único, né? Chamava Festival de Humor de Sorocaba, e Votorantim foi meio que parceria. E aí tinha várias categorias e eu ganhei na categoria de causos e mentiras. Legal. Não é mentira, porque foi tudo eu que inventei. Mas você tem um grande currículo, né? Quando você me mandou você me mandou um arquivo que eu te pedi para poder criar a tua pauta, eu pensei, gente, como essa pessoa tem história para contar, né? Não é à toa que ele é um contador de história. Mas fala um pouquinho a respeito da sua infância. Você compara as suas histórias com a sua infância? De quando você era criança? Em que sentido com a comparação? Quando você vai contar uma história, você utiliza aquele menino daquela época como um personagem ou não?
acabei de falar da história da Fátima. Eu sou o resultado de tudo isso que aconteceu. Eu sempre gostei de contar história, sabe? Sempre. Quando eu era criança, diziam que eu era mentiroso. Né? E era? Como eu te falei, não era mentira, porque foi tudo eu que inventei. Eu inventava coisas, a minha cabeça criava. Né? Eu lembro que uma vez nós fomos eu tinha 10 anos, a gente saiu de férias. Nós fomos para uma cidade aqui no sudoeste do estado, aqui, onde meu pai tem parentes. E eu inventei para os meus amigos que eu tinha ido para a Espanha. E todo mundo acreditou, eu descrevia com detalhes, né? Até que eu lembro que eu estava numa roda contando para os amigos, aí teve um falando, é tudo mentira, eu nem precisei sair na minha defesa, os outros que me defenderam. Você está com inveja porque você não foi, deixa ele contar. Né? E assim, e aí tem histórias que aconteceu, tem uma história que aconteceu muito aqui, do lado, aqui onde hoje é o hospital, tinha um campinho, era o nosso campinho de futebol. Né? E eu morava aqui vizinho, aqui, nasci aqui, nessa casa vizinha do lado aqui do estúdio, nessa casa do lado aqui. E no sábado que a gente gostava de futebol, queria jogar bola, eu devia ter entre 9 e 10 anos, queria jogar bola, acordava de manhã, porque a gente jogava, né? Quem estudava de manhã jogava tarde, quem estudava tarde jogava de manhã, e no sábado que a gente podia se encontrar todo mundo. Aí minha mãe me pediu para ir, eu já pronto, calçando, que chute, para ir jogar bola, minha mãe pediu que eu fosse no açougue comprar um frango, o açougue do seu Dante Tons, que hoje é nome de uma praça lá no bairro de Itapeva, aqui na Avenida 31 de Março, e acho que é ali onde fica o Banco Itaú, ali talvez, naquela região ali, não sei, não lembro exatamente agora, porque mudou a formatação. Aí minha mãe pediu, eu fui lá, muito a contragosto, comprar o tal do frango, comprei o frango, né, muito rápido, vem embrulhado assim, naquela época vinha no jornal, né, embrulhou no jornal e tal, tô vindo com o frango, passo, na hora que eu vou, antes de eu ir pro açougue, passo no campinho, ajuda aí, falando, não, preciso comprar o frango. Aí tô voltando, falou, agora não tem jeito, só tá voltando um goleiro, você tem que jogar para nós e tal. Falei, tá bom, minha mãe acho que pode esperar um pouquinho, que o frango era... Você tava com o frango? Tava com o frango, menino. É só amanhã, o frango é só para amanhã e tal, né? Dá para esperar. Aí eu pus o frango do lado do tijolo, que é a trave, né? O gol eram dois tijolos, assim, dividindo. E fiquei ali jogando, defendendo e tal. Aí uma hora, não lembro se saiu gol, se eu fui pra frente. Sei que eu saí, acho que saiu gol, fui abraçar lá, aquela festa, aquele jogo difícil. A hora que eu volto, menina, pra voltar pro gol, 2 cachorrinhos vira-lata, fila da mãe. Comeram frango. Até o jornal, menina. Comeram plástico, comeram o frango. Aí naquele dia eu não levei nenhum frango, nem que eu tinha que levar para casa, eu não levei, né? O que você levou? E a sua mãe? Na verdade, depois a minha mãe tinha caderneta no açougue. Eu fui lá, comprei outro frango, porque eu sabia que eu ia apanhar, mas pelo menos, né, senão eu chegava a apanhar e ia ter que descer de novo. Então eu já economizei o trabalho de pegar o frango e já levar para ela. Que legal, né? São muitas histórias. Aí você sente falta, né, dessa época. Quem não sente também, né? Às vezes a gente a gente olha lá naquela época, a gente sente falta. Porque eu mesma, eu sou nova, mas eu peguei eu tive uma infância maravilhosa. Aquela infância que a gente só andava descalço e eu tinha um pé muito encardido, porque eu só andava o dia inteiro na terra. E eu lembro quando minha mãe ia esfregar no banho, eu não saía aquele encardido. E eu adorava jogar futebol. Eu acho que hoje essa geração perdeu um pouco disso, sabe? Com essa tecnologia. A gente vê muitas crianças já novinhas, com 5 anos de idade, com um tablet na mão. Eu acho que isso perde um pouco a essência de ser criança, sabe? Mas, Zé, a gente tem pouco tempo, faltam 3 minutos para finalizar o programa. Sim, bem rápido, passou bem rápido. Eu gostaria que você nos contasse um pouco mais dessas apresentações que estão rolando aqui na cidade de Votorantim, um pouco da iniciativa desse projeto, que foi através do Fundo Municipal de Cultura, Isso, né? Votorantim há muito tempo, né? Não é de agora, é de alguns anos, que já está na vanguarda, vem se destacando aí na relação de políticas públicas para a cultura, destaque dos seus artistas, né? Eu já, por conta de Votorantim, já irradiei para o Brasil inteiro, e nós, um dos poucos municípios, né, que conseguimos nos adequar, formatar para entrar no Sistema Nacional de Cultura, que está dentro do Sistema Estadual de Cultura e, consequentemente, nós no Sistema Municipal de Cultura,
do qual necessita algumas instâncias para que ele seja efetivado, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, do qual eu sou conselheiro, junto com outras pessoas. Então, queria convidar você que está nos ouvindo e nos vendo, nós vamos ter a eleição no final de fevereiro, começo de março. Se liga, participa das políticas. E o fundo tem, entre outras, o Conselho tem, entre outras funções, o gerenciamento do Fundo Municipal de Cultura, que é um fundo com verba, com dinheiro, voltado para ações culturais, única e exclusivamente para ações culturais. É um fundo autônomo, né? Não é a prefeitura que administra esse dinheiro, é o conselho. Então, dentro disso, houve o primeiro edital, ano passado, nós aprovamos esse projeto que chama Os Manducas no Buzuca, que sou eu e meu parceiro, Maurício Tocco, que formamos os Manducas de Fiuza, nos apresentando em 16 bairros de Votorantim. Então, se você está em Votorantim, provavelmente a gente vai chegar perto de você. Nós começamos no dia 17 de janeiro passado, sexta-feira, pela Vila Nova, e vamos passar por toda a cidade, todos os pontos laterais e colaterais. Né? Que bacana. Bom, o programa já praticamente acabou. Eu não deu nem tempo de contar uma história, poxa. Mas eu queria... Contei várias histórias. Não sei que... Só antes de terminar, eu lembro que eu dei uma oficina uma vez aqui, teve uma menina que falou na primeira aula que não contava história, na segunda aula ela falou assim, só queria corrigir. Na verdade, eu falei que na minha família não contava histórias, e eu que nunca tinha ouvido. Na minha família sempre contaram histórias. Às vezes a gente precisa ouvir porque as histórias estão sendo contadas. Mas é isso, Zé. Obrigada pela sua participação. Imagina, a gente fica muito feliz com agentes como você, que valorizam a nossa cultura popular. Isso é muito importante. Procura aí o projeto Os Manducas no Buzuca, Zé Boca com 2 Cs, Os Manducas de Fiuza. Tá, estamos aí, apesar de sermos antissociais, estamos nas redes sociais e na internet mundo afora. Muito obrigado, Ana, e obrigado a vocês todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É isso aí, gente. Obrigada pela participação, pela audiência de vocês. Relembrando que esse programa também passa na Rádio Votorantim, tá bom? Sempre a gente sempre vai divulgar antes de passar. E é isso, esse foi mais um Proseando. Obrigada pela participação e até a próxima.